Pessoal, Fábio Marchioni, canal Golden Path. Gente, eu vou perguntar uma coisa para vocês. E quando a marca famosa é o Blender? Pois é. Hoje nós vamos falar sobre a pessoa, mais sobre a pessoa do que sobre a marca, sabe? Sobre a marca para que ele trabalha. Eu sou um fã do trabalho desse cara, sou mesmo. Ele faz, olha, cada mistura show demais, viu? Então, vamos conhecer um pouco sobre o Russ Ouellet. Vamos ver? Gente, a STG, Scandinavian Tobacco Group, e a pipesandcigars.com são empresas famosas na nossa área, né? A STG, acho que é a maior fabricante de tabacos para cachimbo do mundo, né? Dinamarquesa, Scandinavian Tobacco Group. A Pipes and Cigars, pipesandcigars.com, pipesandcigars.com. Ela é seguramente uma das maiores distribuidoras de produtos para cachimbo, né, e para charuto do mercado norte-americano. Portanto, eu diria assim que nelas a gente encontra, vamos dizer, quase tudo vai para o nosso hobby, quase tudo. E um de seus funcionários, que trabalha lá já há um bom tempo, é um renomado blender, né? E ele tem linhas de tabacos para cachimbo que são famosíssimas, vendem assim, são muito renomadas, são muito desejadas pela grande maioria dos cachimbeiros. Eu diria até que esse cara, ele é tão famoso quanto as empresas para quem ele trabalha, sabe? Ele mesmo, Russ Ouellet. É a nossa marca famosa de hoje. Mas antes da gente ver, ajuda bastante a gente aqui. Valeu. Russ Ouellet. Quem é Russ Ouellet? Bom, ele é o gerente de vendas, né, e também o Master Blender da Habana Premium Cigar Shop, a HPCS, que é também conhecida como pipesandcigars.com. A loja física, brick and mortar, ela fica na cidade de Albany, no estado de Nova York, não New York City, fica no estado de Nova York. Né? E o Russ, ele teve envolvido, ou ele está envolvido nos tabacos há pelo menos os últimos 30 anos, mais ou menos, né? E ele é reconhecido, assim, é notório como um dos melhores blenders de tabacos para cachimbo dos Estados Unidos e entende muito de charuto também. Ele criou mais de 100 diferentes tipos de mistura, sabe? Fácil, fácil. E, e muitas delas são vendidas e são best-sellers até hoje. Ele é hoje muito conhecido, eu penso, né, pelas misturas da série Heart and Home, né, que ele desenvolveu especialmente para pipesandcigars.com. Bom, os primeiros contatos do Russ com o cachimbo foram através do pai dele, ávido cachimbeiro, sabe? E ele conta que ele adorava a mistura que o pai dele fumava, que era baseada em Burley
com um pouco de latakia, pouco, e aromatizada com uma erva chamada Deer Tongue, que ele pegava a lata, abria e ficava cheirando aquele troço. Ele adorava o cheiro do Deer Tongue, provavelmente, né? Bom, Deer Tongue, para quem não lembra, é uma erva comum nos Estados Unidos. É muito semelhante à baunilha, sabe? Tem mais ou menos assim o mesmo aroma. Talvez um pouco mais gramínea, vamos dizer assim. E ela é muito usada em amaciante, ela é muito usada em aromatizante de ambiente e também serve para aromatizar misturas para cachimbo. Bom, mas ele conta que, na verdade, ele acendeu o primeiro cachimbo dele somente aos 19 anos. Tá? E foi um cachimbo que ele comprou lá, era um cachimbo simples, com um tabaco aromático aqueles que eles encontravam lá nas farmácias, qualquer um que ele achou lá, aqueles de balcão, né? E que, como com quase todo mundo, ele acendeu, ele queimou a língua, queimou a mão. Tudo mais de ruim que pode acontecer com alguém que começa a fumar cachimbo aconteceu com ele, né? Por que isso? Porque apesar do pai dele ser um ávido cachimbeiro, ele não queria que o pai e a mãe soubessem que ele estava fumando. Bom, mas daí ele conta que o pai sacou. Ele devia vir com um fedor danado de tabaco, né? E o pai sacou e falou: Não, vem cá, moleque, vem cá. Vou te levar numa tabacaria para a gente comprar primeiro um bom cachimbo e segundo bons tabacos. E o pai recomendou, obviamente, um Latakia Blend. Bom, que ele, quando experimentou, ele conta que aí o mundo dele se acendeu de uma outra maneira e ele não parou mais de fumar cachimbo. Então, ele está no tabaco há, sei lá, 30 e tantos anos e começou a fumar aos 20, né? Ele também, nessa época, ele tinha 19, 20 anos, ele já estava na faculdade. Ele arrumou um emprego numa tabacaria, que era uma tabacaria também próxima da faculdade, e que ela ficava num shopping mall lá, um shoppingzinho deles lá, né? E essa tabacaria, ela também tinha lá umas misturinhas lá, para cachimbo, sabe? Tinha umas coisinhas lá. E aí ele foi aprendendo e tal, e aí ele falou: vou tentar reproduzir a mistura do meu pai, já que a mistura que o pai fumava tinha sido descontinuada, porque a tabacaria onde o pai comprava a mistura tinha fechado as portas. Enfim, ele tentou reproduzir lá a mistura que o pai gostava, já que a mistura que o pai fumava tinha acabado, não era mais vendida. Bom, e foi lá e começou a reproduzir e tal. E E ele começou a fazer outras brincadeiras, começou a fazer outras misturas nessa mesma tabacaria desse shopping aí. E muitas pessoas que frequentavam esse shopping, gostavam de cachimbo, acabaram gostando do trabalho dele. Iam lá: ô Russ, me arruma um pouco disso, me faz um pouco daquilo e tal. E ele foi fazendo. Até que um dia ele resolveu sair desse emprego. Mas aí todo mundo vinha para ele e falava assim: Poxa, Russ, faz mais disso para mim, faz mais daquilo para mim, faz isso para mim, faz mais daquilo para mim. Só que o Russ, ele precisava, ele estava nessa época, já tinha acabado a faculdade, já estava querendo alçar voos mais altos, estava procurando um emprego melhor e acabou. Ele trabalhou, ele tem um currículo engraçado, ele chama de um currículo eclético, porque ele tinha que faturar mais, tinha que ganhar mais, ele estava, acho que estava para casar e tal, não dá para ficar nesse emprego nessa tabacaria. E ele trabalhou na indústria automobilística, ele trabalhou na área de pintura adesivada e placas de identificação vertical e horizontal. Ele trabalhou em empresas de boliche, naqueles bowlings lá,
que tem nos Estados Unidos, ele inclusive treinou muita gente, ele deve jogar bem boliche, eu penso. Treinou alguns jogadores profissionais. Ele trabalhou na indústria da computação, ele trabalhou com teclados, ele gostava de tocar piano e órgão, ele tocava acho que desde criança. Trabalhou nessa área também. Olha, e entre outras lá, profissões que ele citou, ele trabalhou mais ou menos, eu sei que num grande período, até 2005, praticamente 20 anos, ele trabalhou nesses vários setores que eu falei, né? E ele conta que nessa época, nos anos 70, 80, eu acho interessante isso, sabe? Ele fala assim, ele conta que quem tinha uma tabacaria nessa época, 1970, 1980, 70% do trabalho era destinado ao cachimbo, né? A venda do cachimbo, a venda de produtos para cachimbo, a venda de tabacos para cachimbo, misturas, etc. O resto era meio dedicado ao charuto, né? Então, como 70% do trabalho era cachimbo, você precisava aprender um pouco sobre tabacos, né? Como misturar, né? Como fazer. Porque os clientes sempre vinham para pegar umas porções lá de tabaco, falavam para ele, poxa, esse daqui não está tão doce quanto eu quero. Esse aqui está pouco picante. Esse aqui tem pouco lataquia. Esse daqui tem isso, esse daqui tem aquilo. E ele se viu obrigado a ajustar os tabacos de acordo com os clientes que queriam, para não perder a venda, né? Para não perder os clientes. E aí ele fala assim, poxa, se você sabe ajustar o tabaco para alguém, você vai saber misturar do zero, com certeza vai. Então você vai saber fazer as misturas, você vai saber facilmente fazer, você vai saber organizar os tabacos na sua cabeça a ponto de criar suas próprias misturas. E aí ele criou algumas misturas específicas, sabe, para vender. Naquela empresinha lá que ele trabalhava, né? E então, mesmo quando ele saiu da empresa, né, e foi lá trabalhar na indústria automobilística, de adesivo, piano, boliche, etc., ele ainda recebia muito pedido de muita gente, falar, pô, Russ, faz aquela misturinha para mim, olha, eu tô com esse tabaco aqui, queria fazer isso, queria fazer aquilo. Então, ele praticamente nunca largou, né, a questão de produção de, de misturas para cachimbo, mesmo nesse tempo que ele ficou fora, vamos dizer, desse segmento específico. No ano de 2005, ele estava meio desgostoso lá com o trabalho que ele fazia, e ele foi trabalhar para um cara chamado Scott Bender, né, que é o fundador da Habana Premium Cigar Shop, né, e também era dono da pipesandcigars.com. E ele conta que o negócio nessa época, em 2005, tinha mudado. Né? Lembra que nos anos 70, 80 era 70% do trabalho era cachimbo e misturas para cachimbo e assim vai. Nos anos 2005, mais ou menos, quando ele começou a trabalhar lá, era 80% era charuto e 20% tinha cigarro e cachimbo. Né? Mas 80% era charuto. Então, vamos dizer, ele fala assim que as tabacarias do começo do século XXI tinham praticamente esquecido do que era o cachimbo. Só que o Scott Bender, ele falou Russ, você tem que criar alguma coisa e levantar um pouco a área de cachimbo aqui da Pipes and Cigars. E uma forma de levantar um pouco, né, criar um pouco mais de mercado, enfim, seria fazer misturas que só fossem encontradas na Pipes and Cigars. Ou seja, o Russ ia trabalhar exclusivamente para Pipes and Cigars e ia vender misturas só através da Pipes and Cigars.
E eles adotaram essa estratégia aí, escolheram esse caminho, e o caminho se mostrou muito bom, foi um sucesso, né? E é um sucesso até hoje, inclusive. E mais que em 2005, essa ação auxiliou muitos cachimbeiros que estavam meio perdidos, porque as tabacarias não queriam mais saber do cachimbeiro, queriam saber de vender charuto. E é mais ou menos a mesma coisa até hoje. Bom, e aí só que ele foi fazendo, né? Ele foi fazendo meio que tudo sozinho, porque, poxa, ele tinha que levantar o negócio lá. E até porque os outros empregados da empresa estavam lá embutidos em outras responsabilidades, enfim, a maior parte, né, do faturamento da empresa, segundo ele mesmo narra, cerca de 80% do trabalho, pelo menos, era voltado para a área de charuto. Então ele precisava, sobrava a ele só, de vez em quando ele tinha ajuda de um ou outro caboclo que aparecia lá, mas era muito pouca coisa. Bom, mas ele foi desenvolvendo e desenvolveu uma série de misturas. Começou com uma série de misturas aromáticas em boca, né? E que muitas dessas misturas elas são sucessos de venda até hoje. Bom, mas atualmente o Russ ele é responsável por processar, olha só, gente, olha os números, algo como 5 toneladas de tabaco por ano. Ele fala que são umas 100 mil latas por ano de tabaco que passam na mão dele, que ele praticamente coordena tudo. Pô, não é pouca coisa não, eu penso. Bom, em relação aos tabacos, né, ele conta, sim, ele dá, o Russ, ele conta bastante sobre o pensamento dele, sabe, nas entrevistas que eu assisto. Ele fala numa delas que ele não tem um tabaco favorito, sabe? Ele não tem. Ele gosta praticamente de todos. Mas tem alguns que ele considera camaleão. Alguns ele considera um camaleão. E entre esses camaleões, né, que pode assumir várias formas, está o perique. Então ele gosta muito de perique. Ele fala que usando o perique de uma maneira, você pode enaltecer as sensações adocicadas do tabaco e usando de outra você pode enaltecer as nuances apimentadas daquela mistura. Ele fala também que quando você está no processo de criação da mistura, você imagina alguma coisa na sua cabeça, mas muitas das vezes, na hora que você vai provar, a coisa sai bem diferente, sabe? Ele fala que isso acontece muito com o perique. Né? Tem como, você faz uma mistura com perique, segundo ele, não dá para você saber, vai ficar assim. Não, você não sabe. Você tem que fumar ela para saber como é que ela ficou. Ele fala, inclusive, eu achei legal isso. Ele fala que é um pouco diferente do Latakia, que o Latakia, vamos dizer assim, é mais previsível, vai. Você, ao fazer a mistura, o Latakia você sabe mais o que vai dar antes mesmo de fumar. No perique, né, que ele fala que é um grande camaleão, ele fala, por exemplo, quando ele quer fazer uma mistura mais intensa em termos de sabores, ele usa os periques de St. James Parish. Quando ele usa tabacos mais leves, os Bright Virginias, Virginias das Carolinas, ele usa White Burley, por exemplo, aí ele dá preferência ao Acadian Perique, porque o Acadian, ele, vamos dizer assim, ele não sobressai aos demais tabacos como normalmente sobressai o perique de St. James Parish. Agora, ele fala muito que, na verdade, apesar dele ter essa consciência, né, por exemplo, entre os dois periques, né, que às vezes ele faz com um e com o outro e depois fuma para ver como fica. Então,
assim, que mesmo ele tendo e conhecendo bastante, ele diz que, na maioria das vezes, você precisa realmente acender e provar para ver como é que ela está. Outra coisa que ele fala também é em relação aos orientais, sabe? Ele fala que os orientais hoje estão muito complicados. Em alguns anos, você conseguia adquirir orientais, ele fala, por variedade, sabe? Você conseguia pegar, por exemplo, eu quero só Yendi, eu quero só Shantia, eu quero só Basma. Então você conseguia comprar separado a quantidade que você queria. Só que atualmente isso é um pouco diferente, porque hoje as empresas que fornecem os tabacos orientais, raras são as que fornecem, primeiro, quantidades menores, segundo, eles estão fornecendo tudo meio que misturado já. Eles pegam 3, 4 variedades e misturam e chamam isso de tabaco oriental. Então ele fala que os orientais hoje são também um problema para quem faz mistura para cachimbo, de tabaco para cachimbo, porque quando você consegue um varietal, é uma sorte, uma boa alma que te falou, olha, Russ, tem lá um fardo de tabaco, assim, 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 assá, da variedade tal. E daí você tem que ir lá, tem que comprar. E aí acaba também sendo outro problema, né? Porque como é uma coisa pequena, é uma coisa que você não vai ter a longo prazo, então você acaba tendo que produzir os nossos conhecidos small batches. Ele fala ainda que nos orientais tem uns fornecedores que até fornecem, né? Se você pedir lá. Mas ele fala que fornecem folhas inteiras, praticamente cruas, né? Ou não processadas, vamos dizer assim. E que isso nos Estados Unidos é um problema, né? Porque lá, para você poder trabalhar com a folha crua, você precisa ter uma licença diferente da licença que você usa para trabalhar com a folha já processada. E eu creio, não sei, mas é o que eu entendo, a Pipes and Cigars não deve ter essa licença. Então, para maturar o tabaco, fazer os procedimentos iniciais, pegar a folha crua até que ele esteja passível, até que aquela folha de tabaco seja passível de ser cortada para virar uma mistura, você precisa ter uma licença, né? E eu creio que a Pipes and Cigars não tem. Aí ele fala que nasce um outro problema ainda. Eu acho muito legal essas entrevistas dele, porque ele vai contando o dia a dia, né? Os entraves para gente que não é blender, né? As coisas que vão aparecendo. Que para manter a consistência dessas misturas, essas que tem oriental, cujo fornecimento é um pouco mais, aquelas cujo fornecimento é um pouco mais complicado, ele fala que muitas das vezes ele tem que combinar os tabacos de várias safras, ele tem que ir guardando os tabacos para que esses tabacos que ele pega de várias fontes, misturados ao longo dos anos, eles se homogeneizem e criem uma porção grande de tabaco que ele possa fazer aquela mistura por um bom tempo, né? Ele fala assim que é igual o que isso acontece muito com vinho, né? É verdade. Com charuto também, né? Então, que as pessoas pegam uvas de safras diferentes, combinam para fazer um vinho naquele tipo e naquele padrão, né? É a mesma coisa com folhas de charuto, que muitas das vezes, numa produção menor, por exemplo, você não tem tabaco suficiente para enrolar uma quantidade boa de charuto, então você mistura as folhas de várias safras, deixa elas se homogeneizarem e aí você passa a utilizar esse combinado de folhas, né? E nessa mesma entrevista ele fala que isso é uma coisa cara, é um processo lento. E você precisa de paciência, porque você precisa atenuar
as características, vamos dizer, de cada variedade de tabaco, você precisa atenuar as principais características das safras, né, que muitas vezes podem ser diferentes. Além de controlar a maturação, de controlar a fermentação, desses lotes combinados. Veja, tem alguns que chegam que já foram até maturados, já foram processados. Tem alguns, ele fala que tem alguns que chegam até com casing já pronto. Então, que é um problema, é uma coisa cara, porque leva alguns anos, e que você tem que trabalhar com muito cuidado para conseguir manter as misturas, uma mesma mistura relativamente igual, vamos dizer, ao longo de anos, sabe? Ele fala isso, é muito cuidado, muita atenção, que dá muito trabalho. Ele conta ainda na questão dos orientais que a indústria do cigarro, ela arrebanha tudo que é tabaco oriental, compra tudo. Então, que os próprios produtores também nem têm muito interesse de separar nada para tabaco para cachimbo. Então, tem além de tudo, tem mais esse problema. E isso fez com que muitas das misturas que a gente conhece ou que se conheceu nos anos 70, 80, 90, tal, desaparecessem, porque pela falta de insumos, né? Bom, mas que por outro lado, isso também criou um novo segmento de misturas, que são os matches das misturas antigas, sabe? E ele fala que nesse ponto dos matches, né? A gente acha que o match, quando você vai, eu tenho um match do Balkan Sobrani, vou fumar o que o cara fumava há 30, 40 anos. Não. Ele fala aqui que o match, ele é uma coisa que lembra. Ele é uma mistura que lembra, tem basicamente as mesmas características, mais suave, mais agressivo, menos agressivo, então tem mais ou menos as mesmas características. Ele fala que é impossível, com tantas variedades de tabaco, com tanta variação de tabaco que ocorreu nesses anos, com tanta mudança de fornecedor, é impossível alguém chegar e falar, não, tá aqui, ó, esse tabaco aqui é o mesmo tabaco que o Joaquim fumava há 50 anos, o que é praticamente impossível. Ainda que você tenha a receita, que você tenha todo o processo, a matéria-prima principal, ela muda a cada plantação, ela muda a cada colheita, ela muda a cada maturação. Então, ele fala que é muito difícil alguém conseguir chegar nisso. Pode chegar em algo próximo, algo que remeta muito, mas igual nunca. Eu já escutei e já contei para vocês, essa mesma posição também é do Gregory Pease, sabe? E onde o próprio Greg ele fala que os matches são misturas com perfil de sabor, acho que ele usa exatamente esse termo, perfil de sabor semelhante ao espírito daquelas misturas antigas, ou daquela mistura que a gente está querendo criar uma referência, da mistura paradigma, vamos dizer assim, né? Mas que as chances delas serem iguais é praticamente nula. Eu acho que eu já falei também, quando eu fiz resenha de uns matches, aí eu também falei isso. Eu acho que, mesmo com toda a tecnologia, você vai numa vinícola de ponta na Europa, você vai numa vinícola de ponta aqui na América do Sul, os caras não conseguem fazer o mesmo vinho. O vinho vai ser muito parecido, mas pode ainda, dentro do mesmo perfil, ter diferenças, às vezes até relevantes. Olha, aí voltando para o Russ, ele conta que eles fizeram lá na Partner Cigars misturas. Ele organizou uns matches que são vendidos até pela Sutler, produzidos pela Sutler. Ele fala do Sunjammer, que é
o Matt da My Mixture 965. Ele fala o Daybreak, que é o próprio nome, né? Early Morning Pipe. Ambassadors, que é o London Mixture. O Standard Mixture, perdão. Acho que o Standard Mixture. E tem o... Acho que é o Match 20, que é o Nightcap. Tem vários que ele fez que se assemelham muito. Tem um que se assemelha muito ao Balkan Sobrani. É tudo de idealização do Russ Willett. E outra coisa que ele coloca também, né, poxa, 30 anos fumando, trabalhando nesse mercado, né, ele viu a coisa mudar, né? E ele fala que com essa mudança dos consumidores das tabacarias agora estarem muito mais voltados para o charuto, aqueles que ou migraram para o cachimbo, né, estavam no charuto e foram para o cachimbo isoladamente, ou aqueles que adotam, fumam os seus tabacos das duas formas, ou através de charuto ou através de cachimbo, eles têm procurado misturas com mais força, com mais nicotina, sabe? E aí os blenders com essa demanda, que é aí que nasceu a adição de folha de charuto, né, o cigar leaf, de dark fire, até mesmo do próprio perique nas misturas. Começou a haver uma tendência de se adicionar muito essas misturas para dar mais punch, para dar mais força, para dar mais nicotina, para dar mais corpo, sabe, para as misturas de cachimbo. Então, aquela mistura mais levinha, mais arredondadinha. Hoje, ela encontra uma concorrência de muita gente preferindo misturas bem mais intensas. Então ele fala que com tantas variáveis, com tantos detalhes, né, fazer mistura para cachimbo não é fácil. Não é fácil. É uma coisa, vamos dizer assim, praticamente que é uma ideia, é uma criação, cada uma delas é uma criação. E ele conta, aí uma certa hora da entrevista, o nego fala assim para ele, mas ô Russ, e quanto tempo você leva para fazer uma mistura? Poxa, gente, aí vem aquela resposta, né? Eu levo de 15 minutos a 2 anos. Né? Não tem jeito, ficou uma coisa doida. E aí ele conta por que 15 minutos. Porque ele, uma certa época, tudo Pipes and Cigars.com, ele tinha feito uma mistura chamada 10 to Midnight, né? Seria alguma coisa tipo a Nightcap. Vai. E eles tinham um amigo lá que era um advogado e tal, que era fanático por lataquia, e deram a mistura para ele fumar. O cara falou assim: pô, espetacular a mistura, muito boa, mas para mim, não, para mim falta algo. Diz que o Russ pegou lá o lote que ele tinha feito lá, pegou tanto que ele tinha feito, que era pouco, foi lá para trás, lá, voltou lá para a prancheta dele e tal, fez uma burilada lá, trocou um dos tipos de Virgínia, adicionou um pouco mais de ataqui, ele conta lá o que ele fez. Não vou contar aqui porque é uma história um pouco mais longa. Bom, ele fez umas correções rápidas de 15 minutos e levou de novo para o Larry. E o Larry falou, pô, maravilhoso, ficou espetacular. Então, foram 15 minutos que ele levou mudando alguns pequenos detalhes na receita da mistura para criar uma nova mistura que se tornou e é um dos maiores sucessos de venda da linha Heart and Home Signature, que é a Larry's Blend. Né? A 10 to Midnight continua, mas agora não, isso eu estou falando 2007, sei lá. Tem essa também, a Larry's Blend.
para a série Heart and Home, né, Signature, a linha Signature. Ele também conta que, do mesmo jeito que essa foi rápida, teve outra que ele levou 2 anos para fazer. É engraçado, né? Muitos desses blenders famosos, eu já vi isso do Jalpiz, já vi isso do Quintiliano e também vi isso agora no Ross Ouellet. Eles não são muito chegados em tabaco aromático. Não é assim a preferência eles fazem, porque a turma lá, os americanos gostam, mas não é assim a diversão maior deles. E ele fez uma mistura chamada Classic Burley Cake. E ele levou 2 anos para fazer com que os aromas e os sabores ficassem assemelhados ao maple, né? Aquele xarope deles lá, aquela plantinha, né? O maple, aquela folha, sem muita aromatização artificial, sabe? Ou sem quase nenhuma aromatização artificial. Eu nunca experimentei, preciso achar essa mistura para experimentar. Olha, eu sei que nesse tempo todo, o Russ, ele idealizou mais de 100 misturas. Então ele tem essa linha, que é a linha Russ, que é uma linha inicial dele. Depois ele criou a série Heart and Home. Perdão. Ele criou a série Heart and Home, que ela é dividida em duas. Tem a Heart and Home Signature e tem a Heart Home Marquee Series. Né? E tudo sob contrato com a Sutcliffe, né? A Pipe Cigars é ligado com a Sutcliffe, tudo sob contrato, né? Então quem faz é a Sutcliffe. E mais recentemente, em 2007 ou 2018, ele criou também uma outra série chamada R.O. Ross Ouellet Blend. Bom, então assim, ele criou, gente, sinceramente, mistura, sei lá, para tudo quanto é gosto de cachimbeiro. Tudo quanto é gosto. Tem essa que eu falei, né, que é conhecida como Russ, né, R-U-S-S, apóstrofe S, blends, né, as misturas do Russ, que são aromáticos, são umas 15 misturas, vendido em bulk lá na Pipes and Cigars. Depois ele cria a série Heart and Home, só que aí a série Heart and Home, ela nasce com a Signature Series, que são também algo em torno de 15 misturas também. Essas tem em lata e tem em bulk. E essa, tudo criação exclusiva dele. Tem misturas famosas, tem matches, né, como eu falei, tem mistura Larry's Blend, que é uma mistura conhecidíssima, e vai embora. A Sunjammer, que é a 965 que eu falei para vocês, criou a 10 to Midnight, que é a Nightcap, tem a Daybreak, que é a Early Morning Pipe, ele criou isso tudo. Essas também, essas eu já falei, né, são vendidas tanto em lata quanto em bulk. E tem, aí depois ele criou, vamos dizer, essa Heart and Home Signature, ele fala que são folhas mais simples, assim. E que daí ele queria criar uma linha, vamos dizer, premium da Heart and Home, que aí ele criou a linha Heart and Home Marquee Series, onde na cabeça dele aquelas misturas iam sempre ter uma ligação ou com uma mistura do passado, né, ou com alguém importante da área de cachimbos, né, da área de misturas para cachimbos, da área de tabaco, enfim. Então que esses tabacos da linha Marquee Series, Heart and Home Marquee Series, iam ser processados de forma um pouco mais elaborada e tal. Bom,
Essa linha Mark Series, gente, tem coisas espetaculares. Tem a Cerberus, tem a Black House, tem a White Knight, tem a Magnum Opus, tem a Viprate, que é uma um vapor maravilhoso. Bom, a maioria delas, a Fusiliers Rachel, que é uma coisa, a maioria delas tem a resenha aqui no canal. É, você procura lá e você vai achar aqui no canal resenha. Procura lá Heart and Home, tem todas. Eu acho que já tem todas. Acho que eu já fumei todas. Você tem também a Russ Ouellet Series, que é a RO Series. E essa é uma piração do Russ, né? E essas são difíceis de achar, geralmente é small batch. Ele fez uma que é a RO Perique Blend, né? Que são 4 misturas de perique, todas de St. James Parish, mas ele faz combinações específicas para criar 4 sensações diferentes. Eu só conheço uma delas. Difícil de achar essas misturas. Depois ele tem uma outra que ele faz com Acadian Perique. Lembra? Porque para ele o perique é um tabaco muito importante, assim, que dá muitas opções para você fazer a mistura. Então ele criou uma de mistura só de Acadian, que se não me engano são 3 misturas. Acho que é uma straight, é uma vapor, né? Uma inglesa e uma outra, se não me engano, acho que tem Dark Fire, eu não me lembro agora. Então, só para lembrar quem esqueceu, né? O perique de St. James Parish, que é o perique mesmo, é só feito nessa região, né, chamada St. James Parish. Tudo que é feito pelo mesmo processo, mas fora dessa região, chama-se Acadian Perique. E na cabeça do Russ existem muitas diferenças com o uso de um e com o uso de outro. E ele fala, gente, ele conta. Olha, são muitas entrevistas dele, muitas entrevistas. Pena que não existe um tradutor automático, a pessoa tem que dominar um pouco do inglês e ele não tem lá uma dicção maravilhosa. Ele fala que muitas misturas que a gente fuma, que está escrito lá, não sei, é perique, que na verdade não é perique de St. James Parish. Na maioria das vezes é Acadian Perique, porque é bem mais barato do que você usar o, o perique de St. James Parish. Então, só quando realmente está especificado na lata é que você pode acreditar que é o perique tradicional e não o feito de fora da região. Eu acho interessante isso. E ele fez também uma outra, que é uma experiência dele, que é um vapor com Dark Fire. Ficou um vapor bem invocado, que eu adoro. Eu fiz a resenha dessa mistura, que chama-se Firestorm. Também, gente, é uma delícia, viu? É um vapor invocadão. Enfim, gente, esse é o Russ Ouellet. Olha, tem muita coisa em forma de entrevista dele aí pelas internets da vida, blogs e tal. Eu garimpei assim as principais informações e vocês viram que é bastante coisa. Mas quem dominar o inglês e tiver curiosidade, o cara é um craque, é um baita professor. Bom, gente, parei para dar uma fumadinha. É, é... E a Pipes and Cigars? A Pipes and Cigars é a empresa que o Russ Ouellet é
efetivamente ligado, né? Que ele está, vamos dizer assim, que é com quem ele tem um contrato de trabalho, vamos dizer assim. Né? A gente já falou sobre isso. E o dono dela é o Scott, ou era, né? O Scott Bandit, que também foi o fundador da Habana Premium Cigar Shopping, né? E o Bandit, ele fala que em 1999, praticamente no final do século XX, ele olhava, ele via a torta de dedo, assim, as tabacarias americanas, eles chamam de brick and mortar, né? As lojas físicas, fechando as portas, acabando. O cara estava parando. Todas essas políticas anti-tabagismo que tem por aí. E os clientes ficando, bom, e agora? Como é que eu faço? E agora? E como é que eu compro isso? Como é que eu pego aquilo? Como é que é? Ficando meio que desesperado. E então aquela lojinha lá do bairro, lá da comunidade deles, não tinha mais. Como é que o cara ia comprar, né? E o americano gosta muito desse negócio, né? Do local shop e tal. Eles gostam muito disso. E os caras tinham mais. E aí ele teve a ideia ele pegou lá 3 empregados dele e resolveram fazer um site. E nesse site eles procuravam os tabacos, procuravam os cachimbos, procuravam as misturas, procuravam tudo que era relacionado, vamos dizer assim, a cachimbo, isso, o cachimbo, tabacos para cachimbos e charutos, e tentavam obter os melhores preços e tentavam fazer uma coisa assim, de tal sorte que o próprio cliente, não importa onde ele estivesse nos Estados Unidos, ele podia chegar lá e falar assim, não, poxa vida, aqui é o lugar que eu sou bem atendido, como eu era lá na lojinha do John Doe que fechou as portas. Né? E foi um sucesso. Olha, gente, para resumir, é um sucesso, é uma das maiores dos Estados Unidos. Hoje tem instalações enormes lá até numa cidade chamada Bethlehem. Bethlehem em inglês é Belém, né? A cidade chama Belém, mas eles falam Bethlehem. E que é no estado da Pensilvânia. É tudo por ali, pertinho. E o Scott, ele conta, o Bandit, né, ele conta que lá eles têm grandes áreas, climatizado, sabe, tudo preparado para armazenar as enormes quantidades de charutos, enormes quantidades de tabaco que eles têm. A Pipes and Cigars, hoje, a Habana Premium, enfim, toda essa turma aí, acabou sendo. Hoje todo mundo pertence à STG. Eles trabalham lá, cada um na sua empresa tal, mas a STG é dona de todo mundo aí, né? O site, ele é muito interessante, ele tem tudo, sim, tem tudo. Você entra lá, acessa, vê lá os tabacos, tem boca, tem em lata, tem cachimbo assim, tem cachimbo assado. Você entra na área de charutos, tem uma variedade brutal. Acessórios, tem um monte. Agora, tem loja online, mas eu vou avisar uma coisa para vocês. Não sei como é que está hoje, há um tempo você não conseguia, hoje acho que você não consegue também. Não dá muito certo comprar com eles não. Então se você for importar, toma cuidado, tá? Arruma um endereço lá nos Estados Unidos, manda lá para esse endereço, desse endereço você manda para cá, porque eles são meio enrolados, viu? Agora, no YouTube, gente, é sensacional. Eles têm um canal bem legal onde o Russ Ouellette fala muito sobre tabaco, muito sobre mistura, faz algumas resenhas das próprias misturas. É muito legal. E é tudo bem, né? É aquela coisa, né? Em inglês, mas faz uma forcinha. Faz uma forcinha para assistir, porque é bem legal. Então é isso, gente. Esse
foi o vídeo de marca famosa, onde para mim a marca famosa é o Blender, é o Russ Ouellette. A Pipes and Cigars ESTG, para mim, tem a mesma fama que o Russ. Então, com isso eu espero o quê? É isso mesmo. Que o nosso prazer seja sempre mais prazeroso. Obrigado, abraços e até a próxima.